Olá! Hoje eu vim falar um pouco do medo infantil. O seu filho já te contou que tem algum medo? Ou ele já demonstrou ter algum medo para você? Mesmo que ele não saiba nomear e não sabe que aquilo é medo? Mas agora você deve estar se perguntando, mas por que ele tem esse medo? O medo é sentido quando a gente tem uma resposta do corpo em um pensamento que a gente se sente ameaçado, em perigo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente acha que vai acontecer alguma coisa ruim e pode ser um perigo real, uma ameaça real ou imaginária. Para o corpo faz o mesmo efeito. Em corpo, para se defender do medo, ele se prepara para lutar e fugir. Por isso que a gente tem um monte de sintomas físicos além dos emocionais e cognitivos. O pensamento fica acelerado, muitas vezes a gente tem taquicardia, o coração acelerado também, suor, não é? E a gente pode ter dor de estômago, nó na garganta, sensação de desmaio. Então, se o seu filho falar que tá com medo, ajude ele a lidar com medo. Pensar juntos em estratégias para lidar com o que ele tá sentindo. A nossa intenção não deve ser que o medo desapareça, pois o medo não deve desaparecer. Ele serve para nos adaptar à vida e nos proteger também. Por exemplo, se você vai atravessar a rua, você sente medo de ser atropelado. E isso te protege de que aconteça uma tragédia e você faça parte de um acidente. Então, o medo tem esse lado protetivo e adaptativo. Então é importante que a gente sinta medo. O problema é quando ele é excessivo e impacta no nosso dia a dia, fazendo com que a gente tenha prejuízos em vários aspectos da vida. Por exemplo, quando seu filho deixa uma festinha infantil porque tem medo de falar com os amigos, quando ele não consegue dormir porque ele tem medo de escuro, isso acontece frequentemente, deixando ele muito cansado. Se seu filho contar que tá com algum medo, não diga frases como não, mas não precisa ter medo disso, é besteira. Ou para com isso, menino, que frescura. Ou nossa, ninguém tem medo disso, você vai ter. Ou ainda aquelas frases, sabe, que a gente escuta por aí, menino, não tem medo, vai lá, não vai acontecer nada. Para, você tem que ser forte. Você não pode ser bobinho assim. De ação não ajuda, faz com que a criança se sinta inadequada e não consiga lidar com o medo dela. E muitas vezes tente enfrentar sofrendo mais ainda por medo de decepcionar os pais ou por se sentir culpado por estar sentindo tal medo. Então, quando seu filho te contar que está com algum medo, pergunte para ele: o que você acha que vai acontecer? Se você for a esse lugar ou se você ficar no escuro, o que você acha que vai acontecer? O que pode acontecer com você? Você conhece alguém que já passou por isso? Tente entender e compreender o medo dele. Mostre que sentir medo é normal, que você compreende o medo dele e que você está ali para ajudá-lo a enfrentar. Então, depois que ele conta o que aconteceu, você pode perguntar se ele já viu isso acontecer, aonde ele viu isso, se você for com ele, se fica melhor. E aí você vai aos poucos, deixando ele mais autônomo. Essas dicas já são formas de você ajudá-lo a enfrentar o medo. E tudo bem se esse medo for transitório. Muitos medos fazem parte do desenvolvimento infantil. Mas, se o medo persistir, trouxer sofrimento e impactar negativamente na vida dele, como nas relações, na alimentação, no humor, no sono, procure um profissional especializado. O problema não é sentir medo, isso é normal e saudável. O problema é quando ele está trazendo sofrimento e prejuízo e a gente tem que ajudar a criança a perceber que é medo e o que ela faz com esse medo.